partindo agora para o 29º episódio, a paz que o mundo não conhece, vamos para a irmã Maria Pacheco. A busca, então, por essa felicidade que o mundo foi formatado, né? O mundo está todo com essa ideia de que tem que buscar, então, a felicidade. E para buscar essa felicidade, para mim, encontrar paz. Como é que é possível encontrar a paz por aí, minha irmã? Como é que vamos buscar? Fica à vontade, irmã Maria Pacheco. Shalom de Alcha, com uma boa noite a todos, né? Os irmãos da bancada, Gilsomar, irmão Regi, irmão Lucas, e também a todos os irmãos que estão nos acompanhando neste podcast Aldim, né? E todos que vão nos ouvir ainda. Shalom de Alcha a todos. É tremendo demais, né? Esta passagem, uma palavrinha tão pequena, mas tão falada, né? Essa paz, né? Que nós chamamos de Shalom, né? Que em hebraico é Shalom. Então, uma palavrinha tão pequena, mas às vezes tão difícil essa conquista, né? Essa conquista. O irmão Regis foi muito feliz na palavra que ele trouxe, né? Em relação a encontrar essa paz. Né? Nós não podemos encontrar, realmente não podemos encontrar numa realização profissional, num bom casamento, ou com muitos, ou tendo filhos. Eu acredito que essa Shalom, ela se encontra, como o irmão Regi trouxe, nesta harmonia com o Criador e com o seu próximo. Tem que estar ali, aquela harmonia, né? Porque a Shalom, ela não é uma coisa momentânea, ela é permanente em nós. Quando nós encontramos, o homem ele tem um vazio dentro dele, ele busca preencher, busca coisa para preencher, né? Mas quando ele encontra o Criador, ele encontrou ali aquela maneira de se conectar com ele, aquela maneira de estar com ele ali, e ali ele vai sentir aquela Shalom permanentemente. Né? O irmão Gilsomar acabou de ler agora, né, a respeito dessa Shalom, dessa paz, né, e a gente vimos ali o versículo. Né, porque essa Shalom não é uma coisa egoísta, individual, que tem que estar só com aquela pessoa só. Porque muitas vezes você pode fazer um casamento bom, mas para um parente não é. Para uma pessoa não é. Não era aquilo que o Eterno tinha determinado. Muitas vezes a gente não sabe, a gente diz assim, escolhi essa profissão. Depois, lá na frente, se eu soubesse, eu não tinha feito essa profissão. Ou se eu soubesse, eu não tinha feito esse casamento. Sempre o homem vai dizer assim, em busca, né, dessa Shalom. Né? E a gente sabe que a felicidade é um estado de espírito momentâneo, como o irmão Regis trouxe aí. Enquanto as condições lhe são favoráveis. Ainda tem mais essa. Se for desfavorável, já cai ali a pessoa daquele estado de felicidade. Já cai. Então, amados, essa Shalom, nós só podemos encontrar em Yahweh e estar nessa harmonia com todos, porque ele diz, seguir a Shalom, Shalom que ele dá a gente, e a purificação, sem a qual ninguém verá a Yahweh. Está lá em Hebreus 12, 14, que ele manda, né? Seguir a Shalom com todos, e a purificação, sem a qual ninguém verá a Yahweh. Então, essa Shalom do nosso Pai, como o irmão Gilsomar trouxe, em Isaías 26, 3, eu vou até ler aqui no Peshita, que é tremendo, que diz assim, tu nos manterás em Shalom, porque em ti temos confiado. Ó Yahweh, para sempre e para sempre. Olha aqui, tu nos manterás em Shalom, porque em ti temos confiado. Ó Yahweh, para sempre e sempre. Aqui da outra versão diz assim, tu nos conservarás em Shalom, conservará em Shalom aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aí tem que estar com a mente firme, ele vai manter, porque confia, como a gente viu aqui, então é necessário. E principalmente, amado, ao você se aproximar de Yahweh, é necessário que você tenha uma confiança nele.
creia, como diz, creia que ele existe, e é galardoador de todo aquele que busca. Por quê? Porque surgirão conflitos, surgirão as questões, e você precisa manter esta confiança. Por isso que disse aqui nesse versículo, conservará em paz aquele que confia, que sua mente está firme e confiante. É uma das situações, porque quem cria essa shalom é o próprio Yahweh, como diz aí 57:19, eu crio o fruto dos lábios. Eu crio shalom, shalom, para os que estão longe e para os que estão perto. Diz Yahweh, né? E eu os sararei. Então, quem cria todas essas coisas é Yahweh. E além de amado dele nos criar, por isso que ele diz, ele nos ensina como mantê-la, né? Como manter essa shalom. Se a gente for lá para Filipenses 4, 7, 8, 9, que diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha o que ele manda pensar. Porque, amado, às vezes as pessoas, há muitos que encontram Yahweh, e ali ele vem de uma situação, às vezes familiar, uma situação de traumas, uma situação na mente, uma situação muito confusa. E, às vezes, ele mesmo diante de Yahweh, ele tem traumas do passado, recordações, coisas que tira a shalom dele, que ele fica inquieto. Vem aqueles problemas, como se chama ansiedade, vem os outros problemas, tudo na pessoa. Mas há uma receita que o Pai nos manda. Ele também diz, quem de vós, né? Quem de vós pode acrescentar um covado na vossa estrutura? De ficar inquieto, de querer dar um jeito, de fazer. E ele ali, amado, na nossa mente, principalmente a mente, há uma coisa que a gente temos que trabalhar muito nesses últimos dias, é nossa mente. Sabia? A nossa mente. Basta sentir uma coisinha aqui, ai, será que é isso? Ah, será que é aquilo? Já fica querendo perder a paz. Tá olhando muito para mim, o que é que viu em mim? Olha, isso, aquilo, outro. Ah, eu disse isso. Ai, será que eu magoei? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Fica uma pessoa totalmente, fica ali no meio do grupo, totalmente ali, sem muito shalom, né? Então, uma das receitas, amado, para que você ali na sua mente, algum mal queira vir lhe atingir, alguma coisa que venha sobre você, algum trauma do passado, não pense nesse trauma, não pense, porque aqui está dizendo assim, ó, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, Filipenses 4, 7, 8, 9, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é excelente nas suas ações honrosas e dignas de louvor, nisso tu pensai. Tá vendo? Isto tu pensai. É não ficar recordando, ai, que no passado meu marido foi ruim para mim, sofri tanto e não sei o quê, e ficar com aquele trauma. Isso aí não vai gerar shalom na sua vida. O ser humano, ele tem que se desprender do que passou. Passou. Agora é uma nova vida. Aí ele diz, aí aqui diz no 9, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazei, e a shalom de Yahweh será convosco. Então, amado, ele aqui dá, essa receita aqui é tremenda, para que a gente modere nossos pensamentos. Vamos supor, um filho sai, fica na inquietação, essa hora ainda não chegou, ai, será que aconteceu algum mal? Aí fica naquela aflição, a shalom vai saindo. Isso é verdadeiro, isso é justo, isso é honesto, você pensar dessa maneira? Há alguma ação honrosa, você pensa assim? Alguma coisa digna? Dobre seu joelho, ore, entregue a Yahweh, confie, porque ele vai conservar tua mente na shalom, porque você já entregou a ele.
E ali você vai pensar, ó, Yahweh está cuidando do meu filho, onde que ele está agora? Ó, Yahweh está fazendo isso, porque ele é aquele que peleja por mim, ele é aquele que ouve a oração, é aquele que está comigo. E assim você vai entrando neste repouso, é como Yahweh disse, encontrando descanso para vossas almas. Aí você encontra a Shalom. E essa Shalom de Yahweh, ele diz aqui no versículo 7, Filipenses 4, 7, ela excede todo o entendimento. E ela guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Yahshua Mashiach. Por que em Yahshua Mashiach? Porque se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o próprio filho poupou, como não dará com ele as demais coisas que a gente pediu? No sentimento de Yahshua, em tudo aquilo que ele fez por nós e dará as coisas a nós que precisamos. A gente sabe, irmãos, porque nós iremos... a gente sabe que há um travamento entre o reino das trevas com o reino da luz. E sempre virá conflito. Mas a gente temos que trazer à memória aquilo que traz esperança a nós. A gente também temos que trazer à memória toda a fidelidade do Pai, em cumprir o que ele falou no passado, as pessoas que receberam, você mesmo, que já teve experiência e viu, como o salmista disse, bendiz a minha alma, Yahweh, e tudo que a mim bendiga o seu Kadosh nome, bendiz a minha alma, Yahweh, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É como dizer assim, olha, Maria, ele fez aquele benefício, ele é poderoso para fazer outro. Ele é poderoso para guardar e te dar a vitória. Né? Então, amado, mesmo diante desse reino das trevas, né? Como a Bíblia diz que o reino das trevas não tem comunhão com a luz, diz que comunhão tem a luz com as trevas, como a gente vê em 2 Coríntios 6, 14, 15. Ele diz, qual a harmonia entre o Machia e Satanás? Que parte tem o fiel com o infiel? Mesmo diante, amado, dessas coisas assim, nós vamos ser bem-sucedidos. Louvado seja Yahweh. Porque Yahshua, amado, Yahshua é aquele que peleja por nós. Yahshua falou, né? Yahshua disse, né? Que o inimigo dos homens são a própria família, lá em Matitial 10, 36. Né? Louvado seja Yahweh. E a gente vê que mesmo assim, diante dessa situação, a gente sabe que os inimigos nossos, amados, ele é que são colocados por escabelo dos pés de Yahshua ou Mashiach. A gente sabe que é ele ali que dá a vitória a nós. Louvado seja Yahweh. Eu queria falar aqui de um conflito que houve entre irmãos, porque quando ele disse que o inimigo dos homens é a própria família, como houve um conflito entre os irmãos em Isaías 7, 1, 2, que diz assim, até o 7, mas não vou ler todo não, eu fiz um resumo aqui. Houve ali, quando houve a separação das 10 tribos, né? A Efraim como cabeça e Judá do outro lado, Reino Norte e Reino Sul. Então, ali, Efraim fez uma aliança com o rei Rezim, o rei da Síria, né? Da cidade de Arã, de Damasco. E este rei das 10 tribos do Reino Norte era o rei Peca. Então, juntou o rei Peca com o rei Rezim da Síria para combater a tribo de Judá em Alxalã. A intenção dele era destruir Acais, que era o rei da época, rei de Judá, e colocar um filho de Tabel, acredito, um filho de Belial. Mas Ial falou para Acais que não ia prevalecer isto. Eles tentaram ali, a gente vê, Ial diz, né, que não iria prevalecer. E ali que foi que Ial fez? Ial levanta o rei da Síria para ali proteger Judá. A gente vê aqui em Ishaiah 8:4, né, que é Isaías, ele diz assim, antes que o menino saiba pronunciar papai e mamãe, 8:4, Isaías 8:4, a riqueza de Damasco e o despojo de Samaria serão levados diante do rei da Síria. Então, o rei Assíria ali tomou. A gente viu que ali houve a deportação ali daquelas 10 tribos de Samaria para a Síria. Isso está em 2 Reis 17, 5, 6. Deixou de existir reino
Deixou de existir rei no Reino Norte, deixou de existir rei no Reino Norte, acabou com o Reino Norte. Ficou disperso ali, porque ali tentaram contra o seu irmão, ali, né? Então, amado, e o Eterno disse para eles, Isaías 28:15, porquanto dizeis, fizemos aliança, mas fizemos aliança com a morte e com o inferno. Por isso que ao falar lá em Oséias 13, que iria arrancar eles do inferno lá. Então, eles fizeram aliança com a morte. Ele disse, quando passar o dilúvio do açoite, esmagará, e não chegará a nós, pois na falsidade pusemos nossa confiança, e na mentira nos refugiamos. Então, Iau ali promete, desde já eles, que ele iria levantar ali uma pedra em Sião, no versículo 16, 28, 16, porquanto assim diz Iau, eis que põe uma pedra em Sião, pedra aprovada, angular preciosa, fundamento precioso do muro, quem crê nela não terá temor. Já mostrando ali, porque aquelas 10 tribos de Efraim deixaram de existir, perderam a terra, perderam ali, quando Yahshua vinha, disse, quando a luz vir, tu não estarás na tua terra, lá em Oséias 13, e ele disse que depois ele ia remir eles da mão do inferno, lá em Oséias 13. E ali essa promessa seria em Yahshua, aqui. E ele disse, e eu regarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o refúgio. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando passar pelo açoite devastador, serão por eles pisados. Louvado seja Yahweh. Da mesma maneira, amado, eu quero também dizer aqui, também que a igreja, para não morrer, ela sentou ali com Constantino. Ela sentou ali para não morrer. Ela aí fizeram um acordo ali, e Constantino estabeleceu a hierarquia para eles ter a Shalom, para eles não morrer. Né? Então, foi feito ali esse acordo para que não matasse eles, e eles não sabiam que ele estava indo para a morte. Ele não sabia que com isso ele não estava salvando a sua vida. Fez uma aliança com a morte, igual aqueles outros fizeram quando fez com aqueles outros reis de fora. Não fez aliança com Iá. Porque diz a palavra, né? Que a gente sabe que a palavra diz que advertia, Yahshua advertiu, que surgiriam falsos profetas, falsos ungidos, que se possível fora, ele enganaria os escolhidos. E a gente viu esta enganação que aconteceu ali, quando Constantino levantou ali, e para o povo não morrer, e o povo fez aliança. Amado, isso é uma coisa muito interessante, porque há muitas coisas que vêm trazendo a você, neste mundo, a morte. E muitos dizem assim, olha, se tu não fizer isto, tu vai morrer. Olha, se tu não fizer isto, tu não vai comer. Olha, tu vai ter que pôr isso, tu vai ter que fazer isso, tu vai ter que fazer isso. Então, nesta hora, amado, a gente temos que prestar atenção se a gente vai fazer aliança com o mundo. Se a gente vai confiar em Yahweh e permanecer nesta confiança. E esperando Yahweh, né? Porque o que a palavra diz em Mateus 16? Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida por amor a mim, salvá-la. Ali o que foi que aconteceu em Constantino. Para não perder a vida, fizeram uma aliança ali e ficaram ali e entrou a hierarquia e levou aquele povo à morte. Levou. Mas Iau, na sua benevolência, ele diz, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e isso desde 300 e pouco até agora, que foi que Iau fez? Trouxe a revelação, né? E esta revelação veio como? Através do Ruach Kadosh, que veio revelar. Porque Iau disse, profetizou em Isaías 10, 27, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção vai revelar a você se você está seguindo a outro ou não. Se você está fazendo aliança para receber essa shalom, com quem você está fazendo essa aliança? Com quem você está ali achando que vai encontrar essa shalom? Só Iau. Então, esta unção
que nós recebemos, diz lá em 1 João 2,27, é a unção que recebeste dele, fica em vós, e não tem necessidade de alguém que vos ensine. Não precisa de hierarquia, não precisa da doutrina de Nicolaíta, a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, que começou a entrar logo na igreja de Pérgamo, quando Constantino chegou, colocando por cabeça essa doutrina, nada mais é, os homens ali por cabeça, ensinar você o que é que você deve receber ou não. E ali ele fica trazendo, e você tem aquela confiança, nem confere. Aí está um perigo. Então, o certo é você conferir e ficar na unção, que você não tem necessidade que ninguém vos ensine. E a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa. Como ela vos ensina, assim permanecei. Esta é a minha contribuição, Shalaim de Yahshua Mashiach. Aleluia. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.